A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração, para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: Aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas disse: Levai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Meus irmãos, a lepra na Bíblia, ela inúmeras vezes representa o pecado. Nós vemos aqui um homem que era coberto de lepra, ou seja, ele era coberto de pecados. A lepra é uma doença que hoje em dia ela é conhecida como hanseníase. Ela cria hematomas na pele, ela deforma o rosto da pessoa, deforma os braços, deforma tudo, E na Bíblia, como a lepra representa o pecado, é porque o pecado ele deforma a identidade que Deus nos deu, Ele tira valores, ele tira princípios, ele tira tudo de bom que Deus colocou sobre nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós pecamos, essa identidade, esse caráter que Deus nos deu através do pecado, ele é retirado, porque quem peca é o diabo. O pecado pertence ao diabo, Então, por isso que a lepra, representa o pecado na Bíblia, porque o pecado, ele tira a identidade que nós temos em Deus, ele tira a experiência de salvação que nós temos, ele tira basicamente tudo de bom que o ser humano tem. O pecado arranca, porque o pecado ele gera a morte, e a morte termina com a vida da pessoa, amém? Nós vemos que esse homem, ele era cheio de lepra, ou seja, ele era um homem cheio de pecados, mas ele queria ser limpo, Nós vemos que o homem pecador, mas que ele não tinha prazer no pecado, ele queria ser limpo. E ele diz o seguinte ao Senhor Jesus Cristo: Se queres bem, pode limpar-me, E o Senhor Jesus Cristo disse no versículo 13: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. O Senhor Jesus Cristo, nesse dia de hoje, se você, como esse homem pecador que estava cheio de pecado, mas queria ser limpo, queria ser purificado, queria ser liberto, se você, assim como esse homem pecador, leproso espiritualmente falando, você quiser se arrepender dos seus pecados, quiser ser limpo, quiser que o Senhor Jesus Cristo tire essa multidão de pecados, arranque os cadeados, as correntes, todas as amarras que o diabo tem usado para prender você no pecado, na prostituição, na mentira, nos jogos. Mas o Senhor Jesus Cristo hoje, ele está estendendo a mão, está tocando em você, quebrando todos os cadeados, todas as correntes, todos os vínculos que têm prendido você nessa multidão de pecado que você tem vivido, da prostituição, da pornografia, da mentira, da inveja, da calúnia, da murmuração. Deus, o Senhor Jesus Cristo, está tocando e libertando você, Mas você precisa, assim como esse homem que era um homem pecador, E que tinha muitos pecados, você precisa querer ser limpo, você precisa querer ser liberto, precisa pedir perdão pelos seus pecados, precisa pedir que o Senhor Jesus Cristo venha curar, venha libertar você dessa maldição que o diabo colocou sobre a sua vida, desse vício, desse sofrimento que você tem vivido, porque nós sabemos que o pecado ele traz dor, ele traz morte, ele traz sofrimento, ele traz destruição. O pecado não tem nada de bom, Pode ser que nos primeiros dias ali você sinta uma alegria, mas depois o pecado só traz dor, só traz destruição. Então, se nesse dia de hoje, assim como esse homem que era cheio de lepra, era cheio de pecado,
se você quiser ser limpo, se você quiser ser curado, quiser ser liberto dos seus pecados, o Senhor Jesus Cristo quer limpar, o Senhor Jesus Cristo quer libertar, o Senhor Jesus Cristo quer operar, quer transformar, quer devolver para você a identidade que o diabo arrancou da sua vida. Basta que você queira, que você aceite, que o Senhor Jesus Cristo, o Santíssimo Espírito Santo dele, venha trabalhar na sua vida, venha reestabelecer o seu caráter, venha quebrar as correntes que o diabo colocou sobre a sua vida. Então você terá uma nova identidade em Cristo Jesus, você irá renascer, você será uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa querer se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos seus pecados, pedir a Ele que Ele batize você com o Santíssimo Espírito Santo dele. E aí você será limpo, você será curado, você será uma nova criatura em Cristo Jesus, você será regenerado. Amém, meu irmão? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.